Salve, Shmoposfera! Esse é o Drops de março, né? A série de vídeos do canal que empacota as novidades que rolaram no mês passado e entrega as notícias para você assim, direto ao ponto, porque eu sei que você não tem saco de ficar procurando isso na internet. Março foi um mês aí razoavelmente movimentado, né? E tem algumas novidades muito boas sim, mas antes de eu começar, fica aqui aquele lembrete de sempre. Se você gostar do que vai ver aqui, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e se quiser comentar alguma coisa, pode comentar, tá mais que convidado, afinal eu sempre tento responder a todo mundo. E vamos ao que rolou aí em março de 2023. Como é a tradição, eu começo dando uma geral para vocês sobre o canal em si. E bom, eu tô muito feliz por ter conseguido entregar o dossiê Chevios, que deu um trabalhão danado para finalizar. E se você não assistiu ainda, cara, corre lá no canal e dá uma olhada, porque tem muito conteúdo bacana sobre esse jogo que é querido de tanta gente e que mudou tanto a história dos shmups. Atendendo a pedidos, eu também vou voltar a fazer o quadro de recomendações. E eu já tenho aqui alguns títulos bem legais aqui que eu quero mostrar pra vocês, ou seja, vem novidade por aí. Eu só não consegui me organizar pra fazer isso ainda, porque vocês já vão entender. Sobre o especial do Macross também, eu peço um pouquinho de paciência, porque eu não consegui terminar a pesquisa, cara. É gigante, a quantidade de material do Macross é absurda. Eu não consegui terminar a pesquisa, consequentemente não consegui terminar o roteiro, então ele vai demorar um pouquinho para sair, mas calma que sai. O outro motivo dos vídeos prometidos aí estarem demorando tanto para sair é que dia 14 de abril agora eu tiro férias. Eu vou estar no Brasil do meio de abril até o meio de maio, então provavelmente eu não vou publicar vídeos nesse período. Os vídeos dos canais parceiros devem aparecer por aqui, mas os meus mesmo, assim, vai ficar para quando eu voltar. O que não quer dizer que eu não possa aparecer numa live, jogando alguma coisa, mas assim, sério, eu realmente preciso de um tempo pra minha cabeça, cara, porque eu não tiro férias desde que começou o Covid. Mas sim, eu vou estar no Brasil, perto de São Paulo, tá? Então quem quiser me contactar pra conversar, ou sei lá, tá? Me chama nos contatos que estão aqui na descrição do vídeo que vocês conseguem me contactar. E vamos começar falando do Race Arcade Chronology, que tá aqui no fundo. Saiu finalmente, pelo menos no Japão, né? E eu já recebi, até já joguei eles aqui numa live. E, cara, é o port definitivo da série Ray com aquele trabalho bacana que a M2 faz. E eu fiquei bem feliz com a coletânea. Eu ainda não joguei o suficiente para fazer um review assim, do jeito que eu quero fazer dele. E isso vai ficar para depois das minhas férias, tá? E como se trata de 3 jogos antigos, né? Mais as versões em HD, é jogo conhecido, então não tem muito o que falar deles, mas sim das funções novas que foram implementadas. Por isso eu quero jogar com calma e ver realmente quais são as diferenças para poder falar para vocês. Que senão eu vou fazer um vídeo falando de jogo que já existe, que você já conhece, não faz o menor sentido. Antes de eu começar a falar da série Arcade Archives, ou qualquer outro tópico que envolva a republicação de jogos antigos e que possam ser jogados via emulação, eu queria só esclarecer uma coisa pra vocês, tá? Eu tô aqui só dando uma notícia, eu não tô tomando partido contra a emulação, tá bom? Eu digo isso, cara, porque é bem comum as pessoas mandarem pra mim uma mensagem falando assim, pô, mas isso aí tem no Mami faz séculos, por que você tá falando disso? Cara, eu sei, eu sei que tem. Assim como tem muitos que seguem o canal, cara, eu comecei a usar Mami lá em 97. E esse conhecimento sobre emulação é algo que não é todo mundo que tem. Pra gente que domina isso, vira o emulador do avesso faz quase 30 anos, é tudo muito óbvio. É um conhecimento que a gente simplesmente adquiriu por participar dessa cena, né, há tanto tempo. Mas, cara, tem gente que tá chegando agora, tá descobrindo agora os jogos retro e essas pessoas têm o direito de jogar e, né, se divertir dentro do que é possível pra eles, né? Principalmente do que é legal. Né? Porque emulação a gente sabe que é uma zona meio de conflito aí, tá? Então assim, eu tô falando isso porque tem gente que é contra usar emulador porque e essas pessoas têm o direito de jogar também. Ou porque essas pessoas não têm conhecimento de emulação. Então, beleza? Eu só tô dando a notícia, não tô tomando partido aqui. Até porque, vamos lá, vocês já me conhecem faz um tempo, vocês já me viram, né? Tem vídeo meu aqui usando tudo quanto é tipo de emulador, FPGA, console real, console novo, console mini, tudo que vocês podem imaginar eu uso. O meu intuito é tentar tornar a informação o mais democrática possível, mostrando para as pessoas que existem alternativas para os jogos que elas querem jogar. Só isso, beleza? Ok. Dito isso, vamos falar das novidades que chegaram aí para a série Arcade Archives, que não para de crescer. E em março chegaram 2 jogos, o Turbo Force e o Horizon.
Turbo Force, cara, é um shmup bem legal que você joga não pilotando aviões, mas sim carros. Parece esquisito, cara, mas o visual até que ficou legal. Ele é um antepassado do Sonic Wings, lançado para arcade em 1991. Dá pra perceber que boa parte das mecânicas dele foram parar no Sonic Wings, mas é claro que é um jogo muito mais simples e que não tem aquela baita variedade de aviões, né? Não é aquela maluquice que é o Sonic Wings, é um joguinho bem mais pé no chão. Outro jogo que chegou para a série Arcade Archives foi o Rezon, que é talvez o clone de R-Type mais anti-divertido que existe. E sim, eu acabei de inventar esse termo, nem sei se ele existe no português. Ele é um jogo até que bonito, que tenta copiar R-Type de todas as formas possíveis e imagináveis, mas que tem uma dificuldade completamente absurda, power-ups que praticamente não fazem diferença nenhuma, e um fator de diversão que beira uma visita no dentista. Enfim, não deixe de perder de jogar Rezon. Se você não conhece o jogo, joga no Mami, que você vai entender porque que eu tô falando isso. Squad 51 chega aos consoles, o jogo que parece um filme B e que tem brasileiros envolvidos no projeto está disponível para todas as plataformas domésticas. O Júlio Chiarini, parceiro do canal, fez um review para ele, que inclusive está publicado já. E se você quiser conhecer mais sobre o jogo, dá uma passada lá, só para avisar que ele está saindo da Steam e indo parar nos consoles agora. Shoot My DMX também chegou na Steam e eu fiz o review dele aqui pro canal. Se você não viu o vídeo, é só dar uma passada lá no vídeo e dar uma olhada que tem toda a informação sobre esse jogo. Uma coisa que eu queria esclarecer sobre ele é que, por enquanto, ele é exclusivo da Steam, mas já foram confirmadas versões de console para ele. Elas só não saíram ainda, o que deve acontecer em breve, aí, segundo a East Asia Soft, que é a publisher do jogo. Like Dreamer também deixou de ser um exclusivo da Steam e chega ao Switch, que aliás está com uma biblioteca de shmup indie assim maravilhosa, cara. O Bullet Hell da Outsider tem recebido notas excelentes pelo público e eu quero fazer um review dele assim que eu tiver a chance. Hellcats foi anunciado na Steam, um shmup horizontal que usa helicópteros e que aproveita uma mecânica de mudança de planos. Ele é um bullet hell, mas você pode subir e descer da tela para escapar das ondas de tiros, que é uma ideia bastante interessante, mas eu sinceramente não sei como é que vai ficar a implementação final, que pode dar muito certo ou muito errado. Eu espero que dê certo, porque eu adorei o visual dele, que é parecido com o do Pro Gear e que é muito pouco utilizado aí em shmups horizontais. Por falar em Bullet Hell, também foi anunciado na Steam Bullet Casters. O jogo da Aurora Punks tem um visual bonito, limpo, e eu achei que pegou um pouco de carona nos Toho, apesar de parecer assim menos intenso que essa série, né? Eu gostei dos múltiplos personagens e da direção da arte do jogo, que segue um tema de fantasia medieval que eu sempre acho legal quando aparece nos shmups. Você provavelmente já ouviu falar do Project Egg, né? Se não ouviu, beleza, eu explico. Project Egg é uma loja virtual do Japão que vende jogos de micros já encapsulado em emuladores, ou seja, é um emulador prontinho, você vai lá, compra, baratinho, os jogos não são caros e ele já vem num executável pronto para rodar no PC, ou seja, você nem vê o emulador, mas é um emulador. Ele simplesmente roda sem qualquer dor de cabeça adicional. Eles fazem isso faz anos
e tem um portfólio enorme de jogos, inclusive assim, um monte de título de X108.000, PC88, PC98, MSX e mais um monte de máquina japonesa que eu não vou saber falar aqui de cabeça. O legal é que agora os jogos da Project Egg vão ser disponibilizados pro Nintendo Switch. Não foram divulgados ainda muitos detalhes, mas ficou confirmado que essa parceria vai rolar e o Switch vai receber os jogos e a quantidade de shmups obscuros que podem aparecer nesse console é enorme. O que eu sei é que a D4 Enterprise, que é a dona do Project Egg, é dona do portfólio da Compile, e no meio deles tem o Hoodbreaker, e só por isso essa notícia já é relevante. Esse aqui é um daqueles jogos que surgiram no Twitter e que eu não tenho muita informação a respeito, mas eu queria muito poder falar com o desenvolvedor. Eu acredito que o nome do jogo seja Sanda, e não tem muito além disso do que você tá vendo aí que foi postado, mas eu achei ele bom demais para deixar passar. O jogo remete aos arcades dos fins dos anos 80, com um gráfico em pixel art, naquele estilo que tem uma forte influência de Thunder Force. E, bom, eu achei ele muito legal. Se você souber de alguma coisa, por favor, entre em contato, porque eu preciso dessa informação para poder falar mais do jogo. E a CD Connection lançou um vídeo do gameplay do Formation Z novo que eles estão desenvolvendo. O jogo tá bem bonito e claramente ela usa uma engine adaptada do R-Type Final 2. Que até os menuzinhos, as letrinhas aqui são parecidas, mas dá pra ver que foram implementadas mudanças na jogabilidade. Não tem uma data de lançamento prevista ainda, mas parece que vem coisa boa aí. E assim, a título de curiosidade, vocês gostam de shmup com mecha que se transforma? Tô perguntando isso assim pra um amigo, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Se vocês, o que vocês acham de shmup com mecha transformável, que vira navinha assim e tal? Vocês curtem, não curtem, né? De repente eu tenho novidades pra vocês aqui em breve. Outro jogo que saiu em março foi o Cycle Chaser H5, que inclusive ganhou um review aqui pelo PV dos Jogos Mofados. O jogo é um shmup bem legal e que tem uma história bem interessante de fundo, coisa que não é muito comum nos shmups. Se você quiser ver o review, é só procurar aqui no canal que tá tudo lá. Como vocês podem ver, cara, a gente tá fazendo um monte de review, assim, muito próximo do lançamento dos jogos, né? O que é legal, cara, a gente tá tendo acesso aos jogos, né, que estão saindo, então, pô, eu acho que isso é um baita avanço pro canal, cara. A gente não tá falando mais de jogo, né, que foi lançado há 30 anos, que estamos falando só falando de coisa velha, estamos falando de coisa super atualizada. Z-Warp também ganha uma versão física para o PlayStation 4. O jogo já existia em versão digital para diversas plataformas e agora vai ser publicado fisicamente pela Red Art Games. O Z-Warp é um shmup de arcade com visual bem maluco e que eu só não recomendo para quem sofre de epilepsia, porque eles fizeram de todo o possível para fazer o jogo piscar o tempo inteiro. E o Mister ganhou um core da placa Iren M92. O core ainda está bem em beta, ou seja, talvez não seja baixado automaticamente se você fizer lá um update all, mas ele já pode ser testado, está bem bacana. Esse core é bem relevante, cara, para quem é fã de shmups, porque tem vários jogos legais que vão rodar dele, por exemplo, In The Hunt, R-Type Leo, Gun Force 1 e 2 e Little Thunder. Outros cores que devem chegar em breve pro Mister são o Raiden 2, Raiden DX e o core da Jaleco, que vai rodar um monte de outros shmups, tipo Cybattler, P47, Saint Dragon, Atomic Robo Kid e outros. E essa aqui me pegou de surpresa, cara. Lembra do X108.000Z, que alguns chamam de X108.000 Mini?
já começaram a aparecer os lançamentos para ele, cara. E um deles foi nada mais nada menos que uma versão nova de Chorensha. Quer dizer, é mais uma atualização que qualquer outra coisa, mas é incrível ver um dos clássicos mais bacanas dos shmups indies dos anos 90, né, que quando nem se falava desse termo shmup indie, né, chamava tudo de Danmaku, né, que veio a ser relançado. Esse jogo ainda não foi amplamente disponibilizado, mas ao que tudo indica, ele rodaria tranquilamente no X108000 normal, logo nos emuladores de sua preferência. O que eu notei nele foi que mudaram alguns backgrounds, mas pode ter mais atualização, mas isso eu só vou poder dizer quando eu conseguir uma cópia. E era isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Esse foi o Drops de março, né? O Drops de abril, eu não sei como é que vai ser, porque eu vou estar no Brasil ainda. Mas na pior das hipóteses, depois eu lanço em maio, abril e maio junto, né? Faço um acumulado dos dois, ou seja, faço uma edição especial. Né? Se vocês gostaram do vídeo, já sabe. Manda aquele like, se inscreve, comenta, diz o que achou das novidades e a gente vai se falando, tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final mais uma vez e até o próximo episódio. Abraço, fui!